Dá um sorriso aí. Tadinha, faz tudo. Boa noite a todos. Quero cumprimentar e agradecer os servidores da casa, os ouvintes da Rádio Capivari e as pessoas que fazem presente no plenário. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, informa o segundo secretário da mesa que os vereadores assinam o de presença e dessa forma a emenda regimental declara aberta sobre a proteção de Deus a sessão extraordinária do primeiro período da sessão legislativa da 15ª legislatura do ano 2019. Solicito todos que fiquem de pé para fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito a vereadora Neuza para fazer uma leitura de um texto bíblico. Os dons da sabedoria. Que Deus me permita falar como eu quiser e ter pensamentos dignos dos dons que eu recebi, porque é Ele mesmo quem guia a sabedoria e emenda os sábios, porque nós estamos nas suas mãos, nós nos discursos, todas as nossas inteligências e a nossa habilidade. Foi Ele que me deu a verdade, ciência de todas as coisas, quem me fez conhecer a constituição do mundo e as virtudes dos elementos, o começo e o fim, e o meio dos tempos, a sucessão dos sólidos e a mutações das estações, os ciclos dos anos e as posições dos atos. A natureza nos anima e o instinto dos brutos, os poderes dos espíritos e pensamentos dos homens, a verdade das palavras e as propriedades das raízes. Tudo que está escondido é tudo que está aparente ao o que eu conheço, porque foi a sabedoria criadora de todas as coisas que nos ensinou. Palavra do Senhor. Declaro iniciado o expediente. Solicito o segundo secretário da mesa, o vereador Cleito, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 20ª sessão ordinária do primeiro período do terceiro ano da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia. Às 9h30 do dia 28 de junho de 2019, no plenário Clarindo Borges de Araújo, teve início a 26ª sessão ordinária do terceiro ano da 15ª legislatura, presidido pelo vereador Rosemar José da Silva. Para dar início aos trabalhos legislativos dessa data, o senhor presidente desejou um bom dia a todos, cumprimentando e agradecendo aos servidores dessa Casa de Leis, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook, e ao público presente no plenário e aos seus pares. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, o senhor presidente informou que o segundo secretário da mesa, o vereador Carlos Cleito da Fé Abrantes, PSD, certificou que os vereadores assinaram o livro de presença. Desta data, havendo o número regimental, declarou aberto sobre a proteção de Deus a 26ª sessão ordinária do primeiro período da 15ª legislatura do ano de 2019. Momento devocional, senhor presidente, convido a todos os presentes para ficarem de pé para a oração do Pai Nosso, solicitando ao término da leitura a vereadora Neuza Jacinto Diniz, PL,
a leitura de um trecho bíblico para o prosseguimento do labor legislativo. Senhor presidente, nos termos do artigo 78 do Regimento Interno, declarou iniciado o expediente solicitando à primeira secretária da mesa, vereadora Angelina Rodrigues Pereira, PV, a leitura da ata da 25ª sessão ordinária do terceiro ano do primeiro período da 15ª legislatura de 2019, a qual, não tendo sido apresentada qualquer pedido de retificação ou impugnação, ao seu teor, foi declarada e aprovada de acordo com o determinado parágrafo 6º do artigo 89 do Regimento Interno da Câmara, assinado pelos vereadores presentes ao ato. Ainda no expediente desse dia, o senhor presidente solicitou à primeira secretária da mesa a leitura da ata da 4ª sessão extraordinária do primeiro período da 15ª legislatura do ano de 2019, a qual, não tendo sido apresentada qualquer pedido de retificação ou impugnação, seu teor foi declarado aprovado de acordo com o determinado parágrafo 6º do artigo 89 do Regimento Interno da Câmara, assinado pelos vereadores presentes ao ato. De acordo com as previsões contidas no artigo 79 do Regimento Interno, o senhor presidente convidou a primeira secretária da mesa para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta, que seguem em anexo a esta ata. Ao término da leitura das matérias constantes da pauta desse 28º dia do mês de junho de 2019, conforme prevê o artigo 78, combinado no parágrafo 1º do inciso 3 do artigo 80 do Regimento Interno da Câmara, o senhor presidente concedeu a palavra aos vereadores para tratar de assunto de tema livre pelo prazo de até 10 minutos. Oportunidade onde discursaram o vereador Carlos Cleito da Ferrabrantes, PSD, vereadora Angelina Rodrigues Pereira, PV, vereador Ivonei Pereira da Silva, PSD, vereadora Neuza Jacinto Diniz, PL, vereador Clarindo Borges Araújo Filho, PTC, parteando pela vereador Antônio Sérgio dos Santos, PTB, e não havendo mais nenhum orador inscrito, o senhor presidente declarou encerrado o expediente e, verificando a permanência do quórum regimental, passou a ordem do dia, solicitando à primeira secretária da mesa, vereadora Angelina Rodrigues Pereira, PV, para a leitura do projeto de lei 007/2019, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Aldini, datado de 25 de junho de 2019, que autoriza o chefe do Poder Executivo a celebrar parcerias com a Associação Cultural e Folclórica de Anápolis e das outras providências. Senhor presidente, então logo encerrada a leitura do projeto de lei 007/2019, contou que a iniciativa aguardará o atendimento da diligência requisitada aos parecer preliminar elaborada pelo assessor jurídico dessa Casa de Leis, nos termos do regimento empregado a marcha necessária aos trabalhos legislativos deste dia. Senhor presidente, concedeu o uso das palavras, da palavra ao vereador Clarindo Borges de Araújo Filho, PTC, para a leitura da emenda modificativa por ele apresentada em relação ao projeto de lei complementar número 001/2019, de autoria da ilustre mesa diretora do Poder Legislativo local, datado de 2 de janeiro de 2019, que protocoliza nos postos legislativos do dia 5 de junho de 2019, que altera a lei complementar número 21, de 12 de dezembro de 2014. Ao término da leitura, o vereador Clarindo Borges de Araújo Filho, PTC, leu ainda os pareceres emitidos pela Comissão Permanente de Constituição e Justiça, pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Em relação à emenda modificativa da sua autoria, defendendo a iniciativa, levantando a questão de ordem preliminar por ocasião de seu discurso, o vereador Clarindo Borges de Araújo Filho, PTC,
Destacou que, sobre sua ótica, restou desatendidas no projeto de lei complementar número 001/2019. Aquelas previsões contidas no artigo 16º, inciso 1 e 2 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio do ano de 2000. Notadamente porque a estimativa do impacto orçamentário e financeiro coligido aos autos da proposta só leva em conta o exercício de vigor, sem nada mencionar cerca de 2 subsequentes, igualmente não considerado todos os servidores atualmente cedidos, e ainda porque não juntada a declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual, compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Chamado a opinar, o assessor jurídico concordou com as ponderações do vereador Clarindo Borges de Araújo Filho, PTC, sugerindo à presidência a retirada da pauta do projeto de lei complementar número 001 de 2019 para as devidas correções, deliberando as questões após a consulta ao soberano plenário. Que aqui em o presidente, vereador Rosemar José da Silva, PTB, retirou de pauta o projeto de lei complementar 001/2019, determinando as adequações cabíveis pelo senhor contábil, setor contábil, passando a leitura dos ofícios e demais documentos recepcionados nos conselhos legislativos. Oportunidade em que ficou lido o ofício 137/2019 do gabinete, datado de 14 de julho de 2019, oriundo do Poder Executivo Local, remetente ao Poder Legislativo Local, a Lei Municipal 865, de 14 de junho de 2019, que dispõe sobre a transposição e transferência de crédito orçamentário no âmbito dos poderes executivo e legislativo no vigente orçamento e das outras providências. Sancionado sem veto. A respeito do ofício lido, nenhum dos edis se manifestou, não havendo manifestação, o senhor presidente determinou o arquivamento de praxe do ofício recebido, bem como deferiu aos vereadores interessados a obtenção das cópias, caso pretendam. O vereador Clarindo Borges de Araújo Filho, PTC, considerando o relevante interesse social do projeto de lei número 007/2019, vindicou que seja empregada urgência necessária em sua tramitação, tão logo atendido as diligências reivindicadas, inclusive o agendamento das sessões necessárias às suas deliberações. Não havendo nenhuma matéria em pauta, às 10 horas e 58 minutos, o senhor presidente vereador Rosemar José da Silva, PTB, após agradecer e desejar um bom dia a todos, encerrou a presente sessão. Para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico, sobre a supervisão e por delegação da primeira secretária da mesa, Angelina Rodrigues Pereira, PV, haverei esta ata contendo 3 laudos digitados, que lida e achada conforme será apresentado pelos edis presentes. Algum vereador deseja retificar ou impugnar ato? Não havendo nenhuma impugnação ou retificação, faço declaro a ata aprovada. Concedo a palavra aos vereadores do livro 10 minutos. Vereador Cleito. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, cumprimento a todos vocês aí, é uma satisfação muito grande estar aqui nessa noite, né? Nessa sessão extraordinária, presença aqui também do Denir, que aí no dia 12 vai estar representando o Brasil, o Estado de Goiás e a Badiânia, né?
fora aí, na República Tcheca, né, Denil? E estamos aí unindo forças para, de alguma forma, poder ajudá-lo. Queria também cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Capivari FM que estão aí nos escutando, internautas, ao canal da Ouvidoria e da Câmara. Senhor presidente, eu queria falar aqui rapidamente, para não delongar muito, sobre as reuniões hoje, muito importante, que foi o abaixo-assinado aí, motivado pela população, e vieram até a Câmara buscar apoio, e logicamente, porque aqui um apoio principal da população em questão à nossa cidade, né? E hoje levamos aí a Goiânia várias reclamações ao órgão fiscalizador da Araguarina pelo mau atendimento que está sendo aí prestado na questão do transporte. Fizemos essa visita lá, foi muito importante, eu acredito que vai ter um resultado positivo, né? E também uma visita muito importante à agência a coordenadoria do Correio, que onde esteve ali presente também o vereador Clarino, Vaneio, o presidente, esteve presente também o prefeito, Zé Diniz, esteve lá junto com a gente, e foram reivindicações também feitas pela população de Abadiânia. E a função da Câmara é essa, dos vereadores, é trabalhar pelo povo. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Senhor presidente, caros colegas vereadores, pessoas que estão presentes aqui no plenário, ouvintes que nos acompanham pela Rádio Capivari e internautas que nos acompanham pelas mídias sociais, meu boa noite. Senhor presidente, eu gostaria aqui também só de realçar aqui a importância dessa sessão extraordinária que hoje está sendo realizada, que diz respeito a um programa tão esperado aqui na nossa cidade e que é um grande anseio de nossa população, principalmente daqueles que ainda não possuem a sua habitação, a sua casa própria. Então, nós sabemos que o mês de julho é o mês de recesso dessa casa, né? Mas nós temos aqui hoje em mãos um projeto de lei muito importante para o nosso município. E houve aí um entendimento entre o prefeito municipal e entre os vereadores para que fosse realizada essa sessão extraordinária com vistas especificamente a discutir e votar esse projeto de lei. Eu estive muito empenhado para que essa sessão acontecesse, liguei para os colegas vereadores, consultei a cada um a possibilidade de aqui estar hoje para que nós pudéssemos discutir e votar esse projeto de lei. Há aqui a ausência do vereador Zé Maria, do vereador Newton, do vereador Éder e da vereadora Angelina, mas por quê? Porque em razão da urgência dessa sessão extraordinária, eles já tinham outros compromissos que não poderiam deixar, mas justificaram as suas ausências. Mas com certeza, se eles estivessem aqui em Abadiânia, eles também estariam aqui e estariam do mesmo modo do que nós, analisando esse projeto de lei que aqui hoje será submetido ao plenário com muito carinho e muita responsabilidade. Então, eu estou fazendo aqui essa fala no intuito de informar a população a razão dessa sessão extraordinária. E outro assunto já foi abordado aí pelo colega vereador Cleito. Hoje nós estivemos em Goiânia, os vereadores desta Câmara estiveram em Goiânia para resolver dois assuntos. O primeiro deles era com relação ao Banco do Brasil, que funciona na nossa agência dos Correios. Já tem aí, eu acho que mais de 2 meses, que esse banco postal do Banco do Brasil parou de funcionar na nossa agência do Correio. Então nós fizemos aqui, nesse plenário, há dias atrás, um requerimento pedindo que fosse marcada uma audiência com o superintendente regional do Correios em Goiânia, para que nós fôssemos ali para tratarmos desse assunto e para reivindicarmos o retorno
desse banco postal, que é a agência do Banco do Brasil, a funcionar ali na agência do Correios. Aqui em Abadiânia existem muitas pessoas que têm conta no Banco do Brasil, existem pessoas que recebem as suas aposentadorias do Banco do Brasil e existem vários boletos que são pagos exclusivamente na agência do Banco do Brasil. Então, a importância desse banco aqui em nossa cidade é muito relevante. Parando de funcionar ali no Correios, as pessoas que necessitam do serviço do Banco do Brasil têm que se dirigir a Anápolis ou Alexânia. Então, nós entendemos que esse assunto era relevantíssimo para a nossa comunidade. Fomos hoje recebidos em Goiânia pelo superintendente regional do Correio. E nós voltamos de lá muito felizes, porque ele nos garantiu que até meados da próxima semana, essa agência voltará a funcionar dentro do Correios. Então, hoje nós pudemos sentir a real efetividade da visita dos vereadores reivindicando direitos para a sua cidade. Então, nós tivemos essa boa resposta e semana que vem, até meados da semana que vem, vai voltar a funcionar o Banco Postal, que é a agência do Banco do Brasil, dos Correios. Outro assunto foi com relação aos constantes reclames que existem aqui em nossa cidade a respeito dos serviços prestados pelos ônibus semi-urbanos que fazem o transporte dos passageiros aqui de nossa cidade para Anápolis. Nós temos recebido aí constantes reclames com relação à pontualidade do horário, que não estão respeitando o horário, estão atrasando meia hora, 45 minutos, estão reclamando com relação ao estado de conservação dos ônibus e principalmente da educação dos motoristas que estão conduzindo esses ônibus. Essas reclamações são constantes aqui nesta casa. E hoje nós estivemos ali na Agência Goiana de Regulação de Transportes, levando uma reivindicação e conversando com o diretor daquela agência. E ele nos garantiu que vai fazer uma reunião com os representantes da Araguarina para solucionarem essa questão. Ele, como nós, lógico, a GR é um órgão de fiscalização desse serviço prestado, entendemos que esse serviço ele deve ser prestado com muito carinho, com muita responsabilidade, né? Com muita urbanidade, com muita presteza. Não se admite a maneira que esses motoristas estão tratando os passageiros. Além de ser ônibus que não estão em bom estado de conservação, ainda há aquela inconveniência de tratamento por parte dos motoristas. Então, o diretor da AGR encampou a nossa ideia, o nosso argumento, e disse que vai tomar as providências necessárias para este fim. Então, senhor presidente, caros colegas vereadores, hoje estamos aqui com esse projeto de lei, vamos ler, vamos discutir e eu já conclamo a todos, vamos votar favorável, porque isso vai trazer aquelas casas para aqueles beneficiários da faixa 1, que é uma prestação mínima, que com certeza todos conseguirão pagar. Muito obrigado, senhor. Mais um. Vereadora Nilson. Boa noite a todos, senhor presidente, caros vereadores, o público aqui presente, servidores dessa casa. Então, hoje, estamos aqui iniciando uma sessão extraordinária e são 3 conquistas que eu vejo que hoje está sendo concluída, que é das casas populares, da agência, né, do Banco do Brasil dos Correios e também o transporte, né, desses ônibus que vem aí essa luta, a reclamação vem até nós. Então quero aqui dizer que são 3 conquistas. Eu tenho certeza que todas elas vão ser concluídas. E de maneira especial quero aqui parabenizar a Cleone, que é uma pessoa que vem empenhada
lutando para que essas casas venham até as pessoas, para que as pessoas saiam do seu aluguel, que tenha a sua casa própria. Parabéns, Cleone, pelo seu empenho, pela sua dedicação. Então, quero aqui também parabenizar todas as pessoas, os senhores vereadores aqui, eu tenho certeza, como foi bem dito pelo vereador Marino. Vamos aprovar esse projeto, que é uma necessidade muito grande para a nossa cidade, para o nosso município de Abadiânia. A população merece ter a sua casa própria. Sair do aluguel é muito bom. Quantas pessoas que estão aí pagando um aluguel? Imagina se ele pagar a casa ou investir na sua casa própria. Isso aí é algo que traz muita gratidão, muita felicidade para as famílias, né? Então, nós vamos sim aprovar esse projeto, se Deus quiser. É isso, as minhas palavras. E uma boa noite a todos. Mais algum vereador? Também gostaria de agradecer os presentes aqui, o Squilo, o Denir, o Renato, o Ronde, o Carlinhos, o Japa, a Cleone, todos aqui presentes, Chiquinho. Então vamos, não tendo mais nenhum vereador com a palavra, eu vou, não tendo mais nenhum orador inscrito, declaro encerrado o expediente. Verificada a permanência do quórum regimental, passo-se a ordem do dia. Primeira, discussão e votação do projeto de lei 2019. Peço o vereador Davi para chamar o projeto lei 07/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, vamos fazer agora a leitura do projeto de lei número 07, de 1º de julho de 2019. O prefeito municipal de Abadiânia, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar parceria com entidade privada sem fins lucrativos, habilitada pelo órgão gestor de habilitação de interesse social, a fim de executar as obras de projeto habitacional denominado Condomínio Residencial José Divino Lopes, Zé Moché, aprovado via decreto municipal número 213/2018, no município de Abadiânia, na condição de entidade organizadora. Artigo 2º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a doar a área de 10.636,41, localizado na Zona Especial de Interesse Social deste município, dentro do loteamento residencial Bom Jesus, registrado no cartório de registro de imóveis no livro 2, registro geral, matrícula número 8.128, para execução do projeto habitacional de interesse social nos termos da Lei Federal número 11.977/2009. Parágrafo único. A doação referida no caput deste artigo será efetivada diretamente aos beneficiários do Programa Habitacional de Interesse Social devidamente e previamente habilitados pelos agentes do Sistema Financeiro da Habitação, -SFH. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Gabinete do Prefeito Municipal de Abadiânia, Estado de Goiás, aos primeiros dias do mês de julho do ano de 2019. José Aparecido Alves Diniz, Prefeito. Exposição dos motivos. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho presente a finalidade e princípio de encaminhar a esta egrega Casa de Leis o projeto de lei número 07, de 1º de julho de 2019, que em caput autoriza o chefe do Poder Executivo a celebrar parceria com a Associação Cultural e Folclórica de Anápolis, a CFA, e da outras providências. Conforme o artigo 31, inciso 12 da Lei Orgânica Municipal, compete ao Poder Legislativo dispor sobre a autorização de realização de convênios com entidades públicas ou particulares por parte do município em verbas. Artigo 31. Compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município e, especificamente, o inciso 12 diz que autorizar convênios com entidades públicas ou particulares e consórcios com outros municípios.
Insta salientar que a entidade organizadora deverá apresentar toda a documentação necessária, o que inclui a presente lei e o termo de parceria, junto ao agente financeiro, impreterivelmente até o dia 10/7/2019, razão pela qual o presente projeto de lei deverá ser votado em regime de urgência urgentíssima. O presente projeto de lei justifica-se diante da necessidade de o município de Abadiânia instituir programa habitacional a fim de assegurar aos municípios de baixa renda o direito à moradia previsto na Constituição Federal. Excelências, o programa habitacional tem a finalidade de construir apartamentos que se enquadram na faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. Tal faixa garante menores preços e melhores condições para a aquisição da casa própria. Ademais, insta mencionar que o condomínio residencial José Divino Lopes foi objeto de estudo e encontra-se devidamente aprovado pelo município de Abadiânia, Goiás, conforme decreto municipal número 213/2018. O município de Abadiânia, Goiás, fará a doação do terreno para os beneficiários do Programa Habitacional de Interesse Social, devidamente e previamente habilitados pelos agentes do Sistema Financeiro de Habitação. O objeto da doação será a área de 10.636,41 metros, localizada na Zona Especial de Interesse Social deste município, dentro do loteamento residencial Bom Jesus, registrado no cartório de registro de imóveis de Abadiânia, no livro 2, registro geral, matrícula número 8.128, para execução do projeto habitacional nos termos da Lei Federal número 11.977/2009 e alterações. Os imóveis residenciais construídos pela entidade organizadora serão destinados à população carente do município de Abadiânia, Goiás, a qual atenta aos requisitos da faixa 1, Programa Minha Casa Minha Vida. Vejam, excelências, que a Lei Federal número 11.977/2009, a qual dispõe sobre o Programa Minha Casa Minha Vida, em seu artigo 3º estabelece critérios de prioridade, dentre os quais consta a doação de terrenos localizados em área urbana, por parte dos municípios, para a implantação de empreendimentos vinculados ao aludido programa, bem como a implementação por parte dos municípios de medidas de desoneração tributária para as construções destinadas à habitação de interesse social, o que é presente caso. Importante salientar que a entidade organizadora interveniente deverá obrigatoriamente atender, além da Lei Federal número 11.977/2009, as disposições das portarias número 747/2014 e 367/2018, ambas do Ministério das Cidades, e resolução número 214/2016, do Conselho Curador do Fundo de Desenvolvimento Social. Cabe ressaltar que o projeto de lei número 07/2019, original, apresentado anteriormente, apresentava como destinatário da doação da área a Associação Cultural e Folclórica de Anápolis. Contudo, é possível que, por algum motivo, a referida associação não consiga a habilitação necessária para efetivar o empreendimento. Por esta razão, e por zelo deste administrador público, resolvi generalizar, permitindo que quaisquer entidades privadas sem fins lucrativos, habilitadas pelo órgão gestor de habilitação de interesse social, possam eventualmente fazerem parte da parceria necessária para a execução do projeto habitacional em tela. Ainda argumentando, como a doação será feita diretamente ao beneficiário contemplado do programa social, entendo não ser necessária a avaliação da área, até mesmo porque esse procedimento é obrigatoriamente feito pelo agente financeiro quando da aprovação do projeto habitacional. Desse modo, apresentamos o projeto de lei para que seja analisado e aprovado em regime de urgência urgentíssima por essa Casa de Leis, pois entendo ser de interesse excepcional da população de Abadiânia. Abadiânia, Goiás, 1º de julho de 2019, José Diniz Aparecido Alves Diniz, Prefeito Municipal. Aqui tem alguns anexos, depois se alguém quiser verificar, e agora eu passo a fazer a leitura do parecer jurídico. Excelentíssimo senhor vereador presidente, excelentíssimos senhores vereadores, a assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, exercida por esse advogado, que ao final assina, apresenta parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município,
sobre o projeto de lei número 007/2019, de autoria do ilustre prefeito municipal, José Aparecido Alves Diniz, datado de 1º de julho de 2019, que autoriza o chefe do Poder Executivo a celebrar parceria com entidade privada sem fins lucrativos, habilitada pelo órgão gestor de habitação de interesse social, a fim de que atue como entidade organizadora, objetivando a execução de programa habitacional e da outras providências, levantando-se algumas considerações. Considerando que o ilustre prefeito municipal, José Aparecido Alves Diniz, encaminhou com urgência urgentíssima essa Casa de Leis, no dia 3 de julho de 2019, o projeto de lei número 007/2019, substitutivo solicitando autorização legislativa para, nos termos do artigo 1º da iniciativa, fica o Poder Executivo autorizado a celebrar parceria com entidade privada sem fins lucrativos, habilitada pelo órgão gestor de habilitação de interesse social, a fim de executar as obras do projeto habitacional, condomínio residencial José Divino Lopes, Zé Moché, já aprovado via decreto número 203/2018, no município de Abadiânia. O verdadeiro intento da propositura apresentada pelo alcalde municipal está em seu artigo 2º, que diz: fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar a área de 10.636,41, localizada na Zona Especial de Interesse Social deste município, dentro do loteamento residencial Bom Jesus, registrada no cartório de registro de imóveis de Abadiânia, no livro 2, registro geral, matrícula número 8.128, para execução do projeto habitacional de interesse social, nos termos da Lei Federal número 11.977/2009. Inicialmente, senhores vereadores, registra-se que o projeto de lei foi originalmente encaminhado aos portos legislativos, pretendendo autorização legislativa para parceria e doação em favor da Associação Cultural e Folclórica de Anápolis, uma associação privada e ainda sem atendimento de providências contidas na Lei Federal número 8.666, de 21 de junho de 93, razão pela qual foram vindicadas diligências por este assessor jurídico, as quais redundaram no envio ao Poder Legislativo local de projeto de lei em substituição ao anterior, retirando a indicação da Associação Cultural e Folclórica de Anápolis do bojo do projeto de lei, apesar de manter a menção a mesma na mensagem justificativa e posteriormente no envio em apartado de laudo de avaliação da área a ser doada nesse dia 5 de julho de 2019. Em relação ao mérito da iniciativa em substituição, pela riqueza de argumentos e a didática elucidativas, excelências, peço vênia para transcrever fragmentos de texto do advogado Charles Varela, divulgado pelo endereço eletrônico citado abaixo. Antes de começarmos a tratar diretamente do tema proposto, devemos ter em mente o que é bem público, para só assim conseguirmos ter uma dimensão da importância do tema deste estudo. Para Diogo de Figueiredo Moreira Neto, para cumprir sua destinação política, o Estado necessita, entre outros meios, dispor de bens de toda natureza de maneira semelhante à disposição que os particulares têm sobre aqueles que conformam seu próprio patrimônio privado. Por essa semelhança, tais bens que são ou serão confiados ao Estado para aquele fim político, conforme o domínio político patrimonial em sentido estrito, ou abreviadamente o domínio público. Conforme nos ensina o artigo 100 de nosso Código Civil, os bens públicos são inalienáveis enquanto conservarem sua qualificação. Artigo 100. Os bens públicos de uso comum do povo e o de uso especial são inalienáveis enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar. Dessa forma, todos os bens públicos são dotados de inalienabilidade, ou seja, inalienável, que significa que seu titular não pode dispor, vender, doar, transferir, etc. Mas essa regra não é absoluta. Será dessa forma apenas enquanto esse bem tiver essa qualificação, ou seja, este bem estiver afetado. Somente os bens desafetados, fática ou juridicamente, podem ser alienados. A alienação é o gênero que engloba todas as formas de disposição extrema do domínio, transferindo um bem definitivamente ou por um lapso de tempo a terceiros, neste caso com a sujeição a termo ou condição. Com isso, antes de qualquer procedimento, o bem deve ser desafetado para que possa ser iniciado o processo de alienação de bem público, mais do que a afetação e desafetação. Para Odete
Medawar, as noções de afetação e desafetação estão presentes no tema dos bens públicos. Afetação é a atribuição a um bem público de sua destinação específica. Pode ocorrer de modo explícito ou implícito. Entre os meios de afetação explícita estão a lei, o ato administrativo e o registro do projeto de loteamento. Na lei número 6.766/76, artigos 17 e 22. Implicitamente, a afetação se dá quando o poder público passa a utilizar um bem para certa finalidade sem manifestação formal, pois é uma conduta que mostra o uso do bem, por exemplo, uma casa doada onde foi instalada uma biblioteca pública infantil. A desafetação é a mudança de destinação do bem. De regra, a desafetação visa incluir bens de uso comum do povo ou bens de uso especial da categoria de bens dominicais para possibilitar a alienação. A desafetação pode advir de manifestação explícita, como no caso de autorização legislativa para a venda de bem de uso especial, na qual está contida desafetação para bem dominical, ou decorre de conduta de administração, como na hipótese de operação urbanística que torna inviável o uso de uma rua próxima como via de circulação. Uma vez desafetado, esse determinado bem já não atende mais uma finalidade específica, ou seja, não atende mais o interesse público, podendo ser alienado, esse bem seja transformado em o que a doutrina chama de bem dominical, que são aqueles bens que não possuem finalidade específica e que podem ser alienados. Os bens públicos dominiais, em princípio, são alienáveis, devendo, porém, para alcançar tal finalidade, obedecer aos parâmetros da lei. É o que nos diz o artigo 101 do Código Civil em vigor. Quanto aos bens públicos de uso comum do povo, para serem alienados, deverão ser transferidos para outra categoria de bens, o que se processa através da desafetação. Os requisitos para alienação dos bens públicos dominiais estão previstos no artigo 17, inciso 1º da Lei 8.666, de 21/6/1993. Esse artigo exige que a alienação de um bem público imóvel esteja subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, dependendo ainda de autorização legislativa, avaliação prévia e licitação da modalidade de concorrência, salvo as exceções previstas em lei. Assim dispõe o artigo 17 da Lei 8.666. A alienação de bens da administração pública subordinados à existência de interesse público devidamente justificadas será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Inciso 1º, quando o imóvel dependerá de autorização para órgãos de administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada essa nos seguintes casos. Inciso 2º, quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada nos seguintes casos. Diante do exposto, tomemos as lições de Odete Medawar. A alienação de bens imóveis dependerá de autorização do legislativo correspondente para administração direta em entidades autárquicas e fundacionais, e para todos dependerá de avaliação prévia e de concorrência. Por força do artigo 23 da Lei 9.636, a alienação de bens imóveis da União depende de autorização emitida pelo Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, por delegação do Presidente da República, através do Decreto 3.125/99, deverá ser precedida de parecer da Secretaria do Patrimônio da União quanto à sua conveniência e oportunidade. A alienação ocorrerá se não houver interesse público, econômico ou social em manter o imóvel no domínio da União, nem inconveniência quanto à preservação ambiental e à defesa nacional. A competência para autorizar a alienação poderá ser delegada ao Ministro da Fazenda, permitida a subdelegação. E não existe previsão explícita quanto à exigência de desafetação, tratando-se de bens de uso comum ou bens de uso especial. A autorização legislativa ou equivalente pode abranger desafetação de modo expresso ou tácito. Poderão ser alienados mediante concorrência ou leilão os bens imóveis cuja aquisição derive de procedimentos judiciais ou de doação em pagamento.
Permitam-me agora, senhores vereadores, ponderar que a competência municipal para as tratativas contidas no projeto de lei número 007/2019 foram disciplinadas até mesmo pela Magna Carta em seu artigo 30, inciso 1. Artigo 30, compete aos municípios, inciso 1, legislar sobre assuntos de interesse local. E em nossa lei orgânica, em seu artigo 6º, inciso 8º, última parte, inciso 9º. A competência para autorizar a alienação dos bens públicos municipais, abre parênteses, doação é uma forma de alienação, fecha parênteses, está igualmente descrita em nossa lei orgânica municipal, em seu artigo 31, inciso 8º. Ao prefeito municipal, excelências, a lei orgânica municipal cuidou de atribuir poderes especiais para a alienação dos bens públicos municipais, em seu artigo 62, incisos 1 e 25. Inciso 1º, a iniciativa das leis na forma e casos previstos nessa lei orgânica. 25, providenciar sobre a administração dos bens do município e sua alienação na forma da lei. Sobre os requisitos a serem observados, excelência, a lei orgânica local pontuou que, no artigo 95, a alienação de bens municipais subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será sempre precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Inciso 1º, quando imóveis dependerá de autorização legislativa e concorrência pública, dispensadas essa nos casos de doação e permuta. Inciso 2, quando imóveis dependerá apenas de concorrência pública, dispensadas essas no caso de doação, que será permitida exclusivamente para fins assistenciais ou quando houver interesse público relevante, justificado pelo Executivo. Assim, senhores vereadores, a regra geral para alienação de imóvel público está na autorização legislativa, na existência do interesse público devidamente justificado, na avaliação prévia e na licitação. Dispensada é essa última, tão somente como vista em casos específicos, conforme a enumeração taxativa do artigo 17, inciso 1º, alíneas A a F, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Artigo 17. A alienação de bens da administração pública subordinados à existência de interesse público devidamente justificado será precedido de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para o órgão da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais. E para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência dispensada essa nos seguintes casos. Dação em pagamento, doação permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo, ressalvado ou disposto nas alíneas F, H e I. Permuta por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes no inciso 10 do artigo 24 dessa lei. Investidura, venda ou outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera do governo. Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública. Por essa esteira de pensamento, senhores vereadores, a proposta contida no projeto de lei, após a sua substituição, a remessa de laudo de avaliação, apresenta os requisitos mínimos necessários ao seu processamento notadamente. Por quê? Letra A, busca a necessidade de autorização legislativa. Letra B, justifica a existência do interesse público na construção de apartamentos que se encaixam na faixão do programa Minha Casa Minha Vida, destinados à população carente do município de Abadiânia, Goiás, exatamente aquela que sempre foi objeto de preocupação do homenageado vereador Zé Moché. Letra C, foi precedida de avaliação prévia. Para finalizar, nós vereadores, esse patrono, entendendo que o patrimônio municipal a ser doado tem valor expressivo, notadamente porque a área foi avaliada em quase R$80.000, bem como que na proposta original não há qualquer menção a prazo para a conclusão das obras, bem como nada menciona acerca de, por exemplo, a possibilidade ou não de alteração de destinação final. Sugere a realização de audiência pública dentro do princípio participativo, permitindo a ouvida de comunidade local acerca de sua concordância ou não com a doação. A realização de audiência pública
dentro do princípio participativo, visando permitir que representantes do Poder Executivo local ou da entidade gestora selecionada explanem a respeito da propositura e seus benefícios à coletividade. E seja analisada pelas comissões permanentes dessa Casa de Leis e a pertinência ou não de apresentação de emenda parlamentar para que o instrumento de doação defina, por exemplo, o prazo do cumprimento e de reversão/retrocessão para o patrimônio público do bem doado em caso de descumprimento, seja do prazo, seja da destinação. Assim, salvo melhor juízo, a assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, opina pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei, de autoria do ilustre prefeito municipal, datado 1º de julho de 2019, que autoriza o chefe do Poder Executivo a celebrar parceria com entidade privada sem fins lucrativos, habilitada pelo órgão gestor de habitação de interesse social, a fim de que atue como entidade organizadora, objetivando a execução de programa habitacional e da outras providências, motivo pelo qual pode ter seu regular procedimento, devendo o mesmo ser colocado em apreciação e votação nominal, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, alinear inciso 3º do regimento interno da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, e por maioria simples, aplicando-se subsidiariamente o artigo 47 da Magna Carta pelos 9 vereadores dessa Casa, ressalvadas somente as sugestões ora apresentadas. Este é o nosso parecer sob censura, Marcelo Ferreira da Silva, OAB-GO 16.571. As comissões, senhores vereadores, eu acho que talvez não teria necessidade de fazer a leitura de tudo, mas a Comissão de Constituição e Justiça, que faz parte dela os vereadores Antônio Sérgio dos Santos, Angelina Rodrigues Pereira, que está sem assinatura, e o vereador Carlos Freito, votaram pela admissibilidade do projeto, de acordo com os pareceres aí anteriores, e assim também acompanhou a Comissão de Finanças e Orçamentos, que tem a vereadora Neuza Diniz, o vereador Ivanei e o vereador Davi como membros, votaram também pela admissibilidade do projeto. Está em discussão o projeto. Senhores vereadores, senhor presidente, o projeto de lei, assim como o vereador Carlinhos disse no início, é muito importante, isso é algo esperado há muitos anos pelo povo de Abadiânia, e no ano passado, salvo engano, tivemos aqui também uma sessão um pouco semelhante a essa, quando votamos aqui, um pouco às pressas, um projeto de lei que tinha também este fim. Vale ressaltar aqui também que não era essas, aqui a gente fala muito que é casinhas popular, mas aqui, como foi muito bem esclarecido aqui na exposição dos motivos, são apartamentos. Então nós poderíamos dizer que serão apartamentos populares, e não casinhas populares. Então, no projeto passado que votamos, esse não seria essas da faixa 1, seria outra faixa aí de financiamento da Caixa Econômica, e foi aprovado. A empresa até fez, a empresa que foi vencedora aí, acabou fazendo lá 2 casas modelos, as casas estão prontas, mas ainda não vimos as casas serem feitas, aquelas casas que realmente iriam habitar as pessoas que necessitam. Então eu não vejo aqui também dificuldade nenhuma nesses vereadores quando temos projetos desse intuito, projeto que vem aí de encontro com moradia, principalmente para aquelas pessoas que têm necessidade, e fico feliz em saber que esse aqui é aquele tão esperado, faixa 1, onde o valor da prestação é um valor que, digamos assim, que até mesmo simbólico, referente ao bem que a pessoa vai estar adquirindo, e não uma parcela comum que qualquer cidadão que comprove sua renda possa ir até a Caixa Econômica e fazer. Então, o que a gente pede, até a assessoria jurídica orientou, que colocássemos prazos, mas infelizmente até temos que ser sinceros, e dizer que o nosso prazo é até pouco para ter analisado o projeto todo. A gente faz uma leitura dele um pouco rápida e vem para cá, faz também, mas infelizmente temos prazos, e pode ser que, se perdermos o prazo por causa de alguma coisa ou outra, pode ser que o projeto seja parado e aí a Câmara vai ficar com essa culpa
né, de certa forma, por não ter dado celeridade e andamento ao projeto. Ele já chegou aqui uma vez, mas era de uma forma que não teríamos condição nem mesmo de ler ele no plenário. Então, para que não pudéssemos atrapalhar o andamento desse projeto, não foi nem lido no plenário. Em sequência, foi colocado um substitutivo aqui, com algumas ressalvas, mas nós sempre, sem nem mesmo conhecer quem possa vir para o município estar fazendo esse empreendimento, né, a gente já deseja uma boa sorte, e principalmente responsabilidade e respeito com o povo, que com certeza vai, a partir de hoje, sonhar em pleitear sua casa própria, sabendo desse plano que é o Minha Casa Minha Vida, faixa 1, aquele que aí, salvo engano, um dos melhores para que possa adquirir uma casa popular hoje. Então também manifesto aqui a minha satisfação e, obviamente, a minha aprovação com esse projeto. Vereador Carino. Senhor presidente, caros colegas vereadores, como eu disse na minha palavra ao início, esse é um projeto importantíssimo para o nosso município. Hoje nós estamos aqui em mãos com um substitutivo. Substitutivo por quê? Porque o senhor prefeito havia inicialmente encaminhado a esta casa um projeto de lei original. Só que esse projeto de lei original, ele sendo submetido à apreciação da assessoria jurídica desta casa, a assessoria jurídica levantou algumas questões, né? Como avaliação, como a cláusula aí de retorno ou de retrocessão ao município. E o que acontece? Diante disso, porque era realmente exigências da lei, levantou algumas questões com relação à pessoa jurídica da Associação Cultural e Folclórica que receberia, que seria parte desse convênio. Esse projeto, o que aconteceu? O senhor prefeito achou por bem apresentar um substitutivo, onde foi muito bem explicado aqui pela mensagem justificativa do prefeito, com relação ao substitutivo ora apresentado. Esse substitutivo, no meu entendimento, ele melhorou o projeto original. Por quê? Porque o chefe do Poder Executivo pede autorização da Câmara para fazer um convênio com qualquer entidade privada sem fins lucrativos. No anterior, no original, já veio o artigo 1º dizendo que o chefe do Poder Executivo poderia fazer um convênio pedindo autorização da Câmara para que o chefe do Poder Executivo fizesse um convênio com esta associação, né? Então agora o que acontece? Ele ampliou o projeto de lei, admitindo qualquer entidade privada sem fins lucrativos que realmente preencham os requisitos da lei, que pode ser também a Associação Cultural e Folclórica mencionada no projeto anterior. Essa foi uma das modificações. Uma outra modificação que aí se dispensa a avaliação é que a doação já não será feita de antemão a essa associação. Ela será feita posteriormente a cada pessoa beneficiada com esse projeto de lei. Então, o que acontece? É uma situação que respalda a Câmara, que traz segurança à Câmara para aprovar esse projeto de lei. Eu ouvi muito bem atentamente aqui o parecer da assessoria jurídica, que foi até bem detalhado, bem explicado. O doutor Marcelo explicou aí com riqueza de detalhes o que é doação, o que é alienação de bem público, né, explicando que a regra prevalecente em bens públicos é da inalienabilidade, ou seja, bem público é inalienável. Mas em determinados... Por que inalienável? Porque é do povo. Mas em determinados casos, ele pode ser alienado. E alienado através de quê? Através de doação, através de dação em pagamento, através de compra e venda. Então, através de vários institutos. E
que o prefeito pede aqui é uma autorização da Câmara para alienar esses bens através de doação